Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. Vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui tô aqui em casa, né? Aqui do meu lado está minha esposa, mozinho. Estamos aqui nas atividades, tentando resolver os vários coisas que vão surgindo, né? Então a gente vai pondo, né, nossas atividades, né? Então agora esperar um pouquinho para chegar a hora, a gente começar a fazer a reflexão. Enquanto isso eu estou aqui abrindo a página, né, que eu uso para fazer. Entrou alguém? Ô Marcelo, tudo bem com você? Paz e bem, né? Nós vamos fazer a reflexão de hoje, né, das palavras do Evangelho de hoje, né, que eu coloquei Testemunhar a Fé como título, né? É uma reflexão que a gente está fazendo sobre o 33º domingo do tempo comum, né? E é muito centrada no Dia Mundial dos Pobres, né? Que hoje é o Dia Mundial dos Pobres. Então, por conta disso, a gente vai fazer essa reflexão baseada nisso, nesse dia, nessa ideia, né? E eu vou aproveitar para eliminar também uma má interpretação que existe. Vou falar dessa má interpretação, né? Porque ela é uma coisa que às vezes é usada de forma errada, né? Então é importante que a gente corrija também essas coisas, né? Está quase na hora da gente começar, né? Então daqui a pouquinho a gente faz a leitura do Evangelho e faz a reflexão, né? Essa questão que é importante a gente trabalhar, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente trazer à luz no dia de hoje, para que a gente possa entender as coisas, né? Bom, chegou a hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganado, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país contra outro país. Haverão grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares.
Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a sua própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E é permanecendo firmes na fé que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Bom, o evangelho de hoje é um evangelho que a gente deve ler com muito cuidado. Por quê? Porque esse é um discurso que a gente chamaria de apocalíptico, né? Todo mundo se lembra do Apocalipse de João, é um livro famoso, mas há vários discursos apocalípticos na Bíblia, porque era um estilo de escrita, era escrita apocalíptica, né? Mais ou menos é como é nos dias de hoje, né? Você tem romance, tem ação, tem terror, tem horror, tem ficção científica, realidade fantástica, você tem gêneros, né? Gênero histórico, documentário, pseudodocumentário. E você tem na Bíblia um gênero específico chamado o gênero apocalíptico, que fala sobre o fim dos tempos, mas que não necessariamente descreve os últimos dias. Apesar dele falar dos fins do tempo, não quer dizer que isso seja uma profecia de como vai ser os últimos dias. A literatura apocalíptica ela é muito cheia de símbolos. E é muito interessante isso, porque se você for na primeira leitura de hoje, a profecia de Malaquias, né, é também uma literatura apocalíptica. A diferença é que Malaquias é um profeta rural, então ele vai logo na chincha mesmo. Ele vai lá e eis que virá o dia abrasador como uma fornalha, e todos os soberbos e ímpios serão como palha. Né? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então ele já coloca claramente a existência de duas possibilidades. Ele mostra claramente que o dia final ele tem um significado para um grupo de pessoas e outro para outro grupo de pessoas. E é muito interessante porque ele coloca um grau de esperança. No final, aqueles que seguem Jesus, ou na época de Malaquias, aqueles que estão de acordo com Deus, irão ver o sol da justiça. Né? E isso é importante. Por quê? Porque lá no finalzinho do Evangelho, Jesus fala assim: permanecendo firmes na fé, é que vocês irão alcançar a salvação. E aqui talvez seja importante a gente trazer a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Porque aqui, infelizmente, nós temos uma má interpretação.
É muito comum na carta aos Tessalonicenses as pessoas falarem assim: ah, Paulo já falou, quem não trabalha não come. Mas sabe, pessoal, isso é um pouco complicado. Você não pode entender isso nessa forma. Por quê? Porque a palavra né, usada aqui, que ele usa para descrever esses desocupados, não é propriamente o preguiçoso, do inativo, a palavra do que não quer fazer nada. Esse termo que Paulo usa, Paulo escreve em grego, e esse termo em grego, ele seria muito mais um desordeiro do que um inativo, um preguiçoso. Quem foi traduzir, como viu lá, não está fazendo nada, quem não trabalha não come, então acho que isso aqui eu vou pôr como inativo. É uma tradução feita a partir do contexto e não da fidelidade à palavra. Mas, Bernardo, eu não entendi nada. O que tem a ver com desordeiro? Se você olhar no capítulo 2, no capítulo anterior da carta aos Tessalonicenses, você vai ver que há uma briga na comunidade. Se você prestar atenção, o Paulo já dá uma pista logo no início. Bem sabeis que deveis seguir o nosso exemplo, porque não temos vivido entre vós na ociosidade. Ô Gonzaga, boa tarde, paz e bem. Olha bem, se eu entendo a palavra desse jeito, eu estou simplificando a guerra. Porque a briga que tem não faz sentido. Porque não faz sentido A com B. Né? E o que Paulo está falando aqui é sobre seguir o exemplo dele. Não o exemplo de trabalho, mas o exemplo de fidelidade à palavra de Deus. E aí faz todo sentido quando você vem para o Evangelho de volta. Porque Jesus está falando, né? Chegou lá, Jesus está lá, todo mundo fascinado. Olha que templo lindo, maravilhoso, que coisa fantástica, que coisa rica. Não, não é nada disso. Isso não é importante. A religião baseada nos grandes templos, no grande poder, na grande força, na suntuosidade, sobreviveu. Ô Marilene, é a Lena, amor. Boa noite, paz e bem. O mozinho está aqui do lado, Lena. Sabe, não é por aí. A ideia da igreja não é a ideia da riqueza, do poder e da força. É por isso que Jesus fala, isso aqui não vai valer nada. Daqui a pouco está tudo destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe, é muito interessante que São João 23, né? Chegou mais alguém, Marcelo Xavier. Seja bem-vindo. Boa tarde, paz e bem. Sabe, o próprio João 23 fala assim, eu quero uma igreja pobre para os pobres. Aliás, Papa Francisco usa a mesma frase no Evangelii Gaudium. Eu quero uma igreja pobre para os pobres. E é isso que Jesus denuncia, que vocês estão impressionados com esse templo lindo, maravilhoso, não vai sobrar nada disso aqui. Ele não diz que não vai sobrar nada da igreja, ele diz que não vai sobrar nada do templo. Porque a tradição da igreja não é a tradição do templo. A tradição da igreja é a tradição do cuidado. Os nossos salmos, vários falam. É o Senhor que protege o órfão e a viúva, é o Senhor que acolhe o estrangeiro. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro são as populações vulneráveis na época de Jesus. Se vocês olharem essas populações nos salmos, nas falas
do Novo Testamento, nas falas dos profetas, você vai ver que são sempre os vulneráveis, são sempre os que estão em risco. A tradição apostólica é a tradição de cuidar das pessoas vulneráveis. E é por isso que hoje, no Dia Mundial dos Pobres, é tão necessário a gente pensar isso. E isso é tão atual, mas tão atual, que nós passamos essa semana uma situação muito interessante. Porque vários vieram falar comigo. Bernardo, com o novo plano de governo, o mercado ficou preocupado, não apostou, está com medo, está com imperfeição. E eu fiquei pensando assim, será que o mercado está preocupado da gente fazer o bem para os pobres? Porque, por exemplo, quando faltou anestésico no Brasil, nós tivemos que amarrar pessoas na maca para elas serem entubadas, para não morrer, o mercado não reagiu ruim. Né? Quando nós tivemos, né, falta de oxigênio, o mercado não reagiu ruim. Quando 33 milhões de pessoas foram para a linha da fome, não é da pobreza, não é da fome, o mercado não reagiu ruim, estava tudo bem, tá bom. Mas quando a gente fala em cuidar do pobre, o mercado acha ruim. É exatamente o que Malaquias falou. Os soberbos e os ímpios, eles vão para a fornalha, porque eles não se preocupam com os pobres. Os inativos, os desordeiros da segunda leitura, eles não criam problemas só porque eles não querem trabalhar. E tem gente no Brasil hoje que quer trabalhar e não consegue. Eles não só criam problema porque não querem trabalhar, mas eles criam desordem apostólica. Eles não querem seguir com Jesus. Eles querem questionar. Não, porque eu acho que o que eu penso da fé está certo. Não, não é assim, pessoal. Né? Existe uma lógica, existe uma história da igreja que é uma história de cuidado com as pessoas, de acolhida, de proteção. E é essa história que a gente precisa socorrer. É esse o problema que a gente tem que resolver. E aí é muito interessante porque Jesus não nos chama para um combate, não nos chama para uma guerra, ele nos chama para o testemunho. Dia haverão que a coisa vai ficar preta. E vocês serão perseguidos, alguns serão mortos. Mas testemunhem, afirmem a sua fé. Digam aos seus perseguidores, eu sigo Jesus. Eu me preocupo com o pobre. Eu dou de comer a quem tem fome, dou de beber a quem tem sede. Eu visto nu, visito o doente, acompanho o preso e acolho o estrangeiro. Sabe, eu sigo Jesus, por isso eu vou viver na misericórdia e no perdão de todas as pessoas que eu encontrar pela frente. A todos acolherei, a todos incluirei, a todos protegerei. Bernardo, mas se eles já não gostam de você, aí mesmo é que eles não vão gostar. Não se preocupe. Não se preocupe. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é testemunhar Jesus ao mundo. É isso que ele nos pede. E hoje, domingo, 13 de novembro, último domingo antes de Cristo Rei, o que nós pedimos é testemunho pelo pobre. Testemunho a favor do irmão pobre, da irmã pobre, da criança pobre, do velho pobre, que precisam ser cuidados. Não é aquele cuidado paternalista. Papa Francisco fala muito isso. Se eu não me engano, ele fala isso inclusive na Laudato Si, que ele fala, você tem mania de
tratar o pobre, mas não trazer para ele. Usar o pobre como um joguete, uma figura, mas não cuidar do pobre. Não considerar o pobre parte da sua governança. Que maravilha seria se hoje nós pudéssemos nos organizar para ouvir as pessoas vulneráveis de nossa sociedade, ver as suas necessidades e acordar entre nós de suprir a necessidade dessas pessoas. Esse é o grande testemunho. Eu garanto que se você se organiza assim, ninguém vai poder se opor a você. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje. Né? Me mantive no tempo. Né? E a gente vai tocar adiante. Né? Nós estamos aí na correria danada. Domingo que vem, dia de Cristo Rei, grande festa da nossa paróquia. Né? Temos inclusive a crisma de alguns jovens, alguns adultos, algumas crianças. Então vai ser um dia enrolado. Então provavelmente eu farei a reflexão de Cristo Rei no sábado, tá? Mas não dou certeza de nada. É correria total semana que vem, tá? Acredito que amanhã, segunda-feira, eu consiga fazer uma live. Então a gente se vê amanhã. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Testemunhem o amor de Deus ao mundo. Tá? A gente se vê amanhã às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos.